Olá, quinto ano! Vamos para a nossa aula de ciências? Hoje nós vamos falar sobre hormônios e glândulas. E esse assunto tem no seu livro, na página 211. Vamos lá falar sobre ele? Então vamos lá. Hormônios e glândulas. Como você estudou, o sistema nervoso coordena diversas atividades em nosso organismo. No entanto, ele não atua sozinho. Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Então, o nosso sistema nervoso, ele que comanda o nosso corpo, mas ele não comanda ele sozinho, né? Tem todo o conjunto, uma coisa sempre está ligada na outra. E o sistema endócrino é o que vai ajudar, que é o que a gente vai ver aqui. Na cena apresentada acima, podemos identificar algumas situações que envolvem as sensações de fome e de susto. Olha só, na imagem que tem no seu livro, as crianças têm um adolescente, um adulto, não sei, estão pegando a comida, né? E um deles acaba deixando cair no chão. Então ele leva um susto naquele momento, ele se assusta, né? E a outra menininha da frente ali tá se deliciando, né, com a sensação de fome. Então, ambas envolvem a ação dos sistemas nervoso e endócrino. Além disso, as diferenças físicas entre meninos e meninas e entre crianças e adolescentes estão relacionadas a esses dois sistemas. Então, o que nos faz ter características diferentes são esses sistemas, né? A questão de pelo, por que que o homem tem a barba, né? Pelo no rosto, e dentre outras variações, né? Então, essas diferenças são relacionadas a esse sistema endócrino. O sistema endócrino atua por meio de substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos no organismo, que são liberadas na corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas hormônios. Então, são liberados esses hormônios na corrente sanguínea, né? Para todo o nosso corpo. E aí, essas substâncias vão fazendo efeito no nosso organismo. O sangue distribui os hormônios do local onde são produzidos para as diferentes partes do corpo. Então, eles vão sendo produzidos e vão levando pelo corpo inteiro. Em situações de estresse ou de medo, como apresentada na fotografia abaixo, que tem aí também na imagem, o sistema nervoso estimula glândulas específicas a produzirem a adrenalina, um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no corpo. Então, esse hormônio chamado adrenalina vai produzir diversas sensações no nosso corpo. Vamos ver aqui algumas delas. Frequência cardíaca. O que acontece com a frequência cardíaca? Que é os batimentos cardíacos por minuto. Lembra que a gente falou sobre ele? A frequência cardíaca aumenta para fornecer maior quantidade de gás oxigênio e nutrientes para outras partes do corpo, principalmente para os músculos. Então, aumenta, vocês podem ver que quando a gente está com medo, seja em várias situações, acelera o nosso batimento cardíaco, né? A frequência cardíaca aumenta exatamente para essa função, para ter oxigênio para várias outras partes do nosso corpo, né? Suor. Ocorre aumento na produção de suor, que auxilia no controle e no equilíbrio da temperatura interna do corpo. Então, o suor, ele ajuda a controlar internamente, né? E aí, às vezes a gente sente aquele suor nas mãos, né? Em partes que a gente não costuma suar em situações tranquilas, né? Então, às vezes vem aquele suor frio, né? Ou então aqui a testa fica toda suada porque estava com medo. Então, vem várias sensações. A respiração se torna acelerada, permitindo que mais gás e oxigênio seja captado, né? Então,
a gente passa a respirar de uma forma mais acelerada exatamente para isso, para aumentar a quantidade de oxigênio. E o sistema digestório, o que acontece com ele? O sistema digestório reduz sua atividade e o sangue é direcionado para outras partes do corpo. Então, nesse momento em que você está ali sentindo esse medo, naquela adrenalina, aí o sistema digestório ele não funciona totalmente, né? O sangue vai sendo direcionado para outras partes do corpo, exatamente e reduzindo essa atividade do sistema digestório. Muitas vezes deixamos de realizar nossas atividades por medo. Devemos sempre avaliar cada situação e não deixar que o medo nos impeça de realizá-las. Vale lembrar disso, né? É claro que nós temos que ter cuidado. Cuidado é essencial, mas se você está com medo, você tem que verificar se aquele medo não está te prejudicando, porque pode acontecer do medo te prejudicar e acabar sendo pior para você. Então, você tentar enfrentar esse medo de alguma maneira para que você possa fazer aquilo, mas que não venha te prejudicar. Então, com cautela, com cuidado, certo? As glândulas podem ser endócrinas ou exócrinas. As glândulas endócrinas são responsáveis pela produção dos hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Então, as endócrinas são os hormônios que vêm aí no sangue, né? Na corrente sanguínea para ser levado para o corpo. Já as glândulas exócrinas secretam seus produtos no interior das cavidades do corpo ou na superfície dele. As glândulas digestivas liberam seus produtos no interior do estômago para auxiliar a digestão dos alimentos. Já as glândulas sudoríparas liberam suor na superfície do corpo, ou seja, elas são glândulas que elas são liberadas de alguma maneira. As sudoríparas vão saindo no suor, né? E as digestivas vão ajudando lá na digestão, entendeu? Então, olha só, aí nós temos uma gotícula de suor, né? E aí, quando você tá com medo, e o que acontece com você? Acontece tudo isso que eu falei? Ou algumas dessas coisas, ou você nem percebeu? Vamos prestar atenção agora, né? Quando estiver com medo, o que acontece com o seu corpo? Olha aí quem é responsável, né? O sistema endócrino, né? Interessante saber. Então, vamos ver aqui algumas glândulas endócrinas e suas ações no corpo humano. Ó, nós temos aí a hipófise. Tá vendo, ó? Lá em cima. A hipófise produz hormônios que controlam outras glândulas e que regulam o crescimento do corpo. Então, é muito importante, assim, principalmente nessa idade que vocês estão, a hipófise, ela trabalha bastante, né? Porque ela vai regular esse crescimento para não acontecer de forma acelerada demais ou de forma tardia, né? É o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm problema de crescimento, seja por não conseguir crescer ou porque cresceu demais, rápido demais. Então, nesses dois problemas, o que acontece quando vai fazer um tratamento? Vai tratar exatamente a hipófise, que é ela que é responsável por isso, entendeu? A tireoide, olha só, vocês já viram alguma pessoa, principalmente assim, os homens eles já têm essa parte alterada, né? Mais alta, isso é normal. Mas às vezes acontece, principalmente nas mulheres, quando a gente vê isso aqui alterado, né? Mais alto aqui na parte do pescoço, é porque a pessoa está com a tireoide alterada, aí tem que fazer tratamento, às vezes tem que fazer até cirurgia para retirada, porque aumentou demais. E aí, quando a pessoa precisa retirar essa glândula, né, da tireoide, aí é preciso tomar remédio, um remédio que faz essa função da tireoide, que repõe essa função, porque aí quando retira, e aí?
não tem mais aquela parte que vai fazer a função no seu corpo, então tem que repor com medicamento, né? Então, a tireoide produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, é muito importante, por isso que a gente não pode ficar sem. E tem que sempre estar fazendo exame para ver se está regulado, se está direitinho, né? Porque pode acontecer de não estar totalmente regulado, aí tem que ir fazendo o tratamento. Temos aqui o pâncreas, que é um órgão, né? Uma glândula também. E temos aí, ó, no seu livro, suprarrenais, que produzem hormônios que preparam o corpo para situações de estresse. Quando aí você está naquela situação de nervoso, de estresse, o que vai agir? As suprarrenais, né? São elas que vão agir no seu corpo, preparando todo o seu corpo para aquela situação. Nas mulheres, aí nós temos duas glândulas que são diferentes nos homens e nas mulheres. Vocês podem perceber ó, que a metade do corpo de um lado é de um homem, do outro lado de mulher. Por quê? Nas mulheres, nós temos os ovários, produzem hormônios que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento de características do sexo feminino, quanto pelos processos associados também ao sexo feminino, como o ciclo menstrual, a gestação, tudo isso na mulher o ovário que ajuda a controlar todo esse ciclo, né? E nos homens tem os testículos, que produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoides e o engrossamento da voz. Vocês, a partir de agora, daí para frente, vocês vão perceber que os meninos, né, que a voz vai mudando, vai engrossando um pouquinho. Quando vocês estiverem lá a partir dos 12 é que começa a ter mais ainda essa mudança, né? Então, vocês vão perceber isso. E o que é responsável por isso? O testículo, né? Os hormônios liberados pelo testículo, ok? Número 1. Observando o esquema apresentado acima, em que glândula é produzida a adrenalina, que a gente falou lá, que produz lá quando a gente tá com medo, qual que é? É as suprarrenais, porque o medo também é uma situação de estresse, não é estresse só de ficar nervoso, só de ficar... Não, o medo também é uma situação dessa, né? Então, é um tipo... as suprarrenais é que vão agir ali naquele momento, nesse momento do medo também. Então, vamos ver na página 214 as alterações hormonais e a saúde. Olha aí, dia 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. O que é diabetes? Lembra que eu falo para vocês? Quando a quantidade de açúcar no sangue fica alterada, fica acima do normal, então a pessoa pode vir a ter diabetes. E essa é um momento que a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação controlada. Já falei para vocês que não é somente o açúcar, o doce, que traz a diabetes também, mas a quantidade de massas, porque no nosso corpo vai se transformando. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com a nossa alimentação desde novinhos, porque a alimentação a gente acostuma com ela. Se você se acostuma a comer besteira, a ter uma alimentação onde você só come pizza, sanduíche e por aí vai, você vai se acostumar desse jeito e vai ficar difícil para você ter uma regulamentada ali. Então, se você, desde agora, você já começa a ter uma alimentação saudável, não vai ser nada complicado para você depois. Porque pior é a gente ter que mudar a alimentação de uma hora para outra, assim, totalmente. Porque tá doente, por algum motivo assim mais sério. Então é melhor a gente já ir mudando, já ir se controlando, enquanto não tem nada, para depois exatamente não vir a ter, né? Porque depois, por exemplo, quem é diabético não pode comer nenhum tipo de doce,
não pode comer massas, e não pode mesmo, porque senão altera e é pior para a saúde da pessoa, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. E aí, o que acontece? Nas alterações hormonais e a saúde, nós vamos fazer o seguinte. Observe o cartaz ao lado. Número 2. Você já ouviu falar em diabetes? O que você sabe sobre esse assunto? O que você sabe sobre o assunto da diabetes? Então, nós temos aí o assunto da diabetes. Vamos ver aí. Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, podem ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes, por exemplo, né? A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células, né? E isso deve ocorrer numa quantidade certa, né? Numa quantidade correta. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Lembra do pâncreas que tinha lá? Não falei dele exatamente porque a gente ia falar dele aqui, ó. Então, o pâncreas, ele libera a insulina, né? Que vai ajudar nesse controle. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não realiza funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue. Vai aumentando essa quantidade de glicose no sangue. Esse acúmulo causa diversos problemas ao organismo, o que caracteriza a diabetes. Então, olha aí, uma coisa depende da outra, né? Se o pâncreas não está funcionando direito, não está liberando a insulina corretamente, aí vai aumentando a quantidade de glicose no sangue. E aí, o que acontece? Ocorre a diabetes, né? Então, a gente precisa cuidar para que isso não ocorra. Porque, lembra que eu falei para vocês, tem gente que aí, quando ocorre esse acúmulo de glicose e o pâncreas não está funcionando, precisa repor esse processo do pâncreas. É igual eu falei para vocês da tireoide, o pâncreas também é do mesmo jeito, a insulina também, ela precisa ser reposta. E aí, como que é reposta? Tem gente que precisa tomar várias injeções por dia de insulina, né, para repor isso no organismo. Isso vai depender do organismo de cada um, se está precisando, se não está, qual a quantidade. Isso só através de vários exames para saber. Então, para que isso não ocorra, vamos nos cuidar, né? Vamos ter todo o cuidado. A diabetes pode ocorrer em todas as fases da vida. Um bebezinho pode ter diabetes? Pode, né? A prevenção e o controle dessa doença podem ser feitos com alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas. É claro que, por exemplo, num bebê isso já pode vir do organismo dele, né? Já nascer assim. Mas aí uma criança, igual na idade de vocês, pode acontecer por causa da alimentação errada, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Não é só adulto que pode ter diabetes, não. Tem crianças que têm também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ter uma vida saudável é um ato de amor próprio. Cuide da sua saúde. Se você tem uma vida saudável é porque você se ama, você está cuidando do seu próprio corpo, né? Então é isso que vai fortalecer a sua saúde, né? A alimentação saudável, a prática de exercícios físicos. Isso você vai estar fazendo um bem para você mesmo, certo? Então vamos para as atividades na página 215. Leia o texto a seguir. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônios de crescimento. Lembra que eu falei que cresce demais, né? Tem aquelas pessoas que têm a questão de crescer muito rápido, né? E muito. Tem outras que não conseguem crescer, tem o nanismo, né? Assim como tem o gigantismo, tem também o nanismo. Principalmente durante as fases iniciais da vida, lá
enquanto é criança ainda. Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam um crescimento excessivo, resultando em estatura muito elevada, uma pessoa muito alta. Letra A. Qual é a glândula responsável por produzir o hormônio citado no texto? E aí? Volta um pouquinho no vídeo ou volta lá as páginas e aí você vai dar uma olhada e ver qual é o hormônio responsável, qual é a glândula, né, que libera o hormônio citado aí no texto. Letra B. A glândula que você citou no item A é endócrina ou exócrina? E aí? Volta aí para saber. Número 2. Ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Temos aí suprarrenais, ovários e tireoide. Eu expliquei a função de cada uma, aí você vai lá e, de acordo com o que você lembra, que é melhor, né? Se você não lembrar, volta no texto ou volta no vídeo, tá? Número 3. Selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente cada uma das sentenças a seguir. Escreva essas palavras nos espaços reservados. Temos aí as duas palavras dentro do parênteses. Você vai escolher uma, não é sorteio, né? É você ler a frase e ver qual que é a palavra que mais dá certo aí e vai colocar, tá bom? Na página 216, nós temos um texto. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais. A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente. Ela pode ser utilizada no controle da diabetes, igual eu expliquei para vocês, que vem na forma de injeção, que a pessoa injeta no corpo e aí vai produzir essa insulina no corpo, porque ela é artificial, não natural, porque o pâncreas já não está produzindo mais, entendeu? Agora responda as questões abaixo. Letra A. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? Acabei de falar, pensa aí. Letra B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análises de sangue. Para isso, podem utilizar aparelhos como o da imagem abaixo. Viu o aparelhinho? Nós temos o aparelho aí também, tá vendo? Esse aparelhinho tem a parte lá da agulhinha que fura, faz o furinho no dedo. Quem já fez esse exame? Aí vai lá, uma gotinha de sangue já dá para saber a quantidade de glicose no sangue, né? Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? Justifique. Acabei de falar. E aí? Você vai responder. Quem presta atenção, ó, vai tudo bem, né? Então, você vai responder aí, que depois eu venho para fazer a correção. Um beijinho, até a nossa próxima aula. E dá uma olhadinha aqui, ó, no que eu coloquei para vocês. Cuide do seu corpo como se fosse uma pedra preciosa e nós o lapidaremos. Então, você precisa cuidar do seu corpo, né? Como se fosse uma pedra preciosa, tá? Cuida bastante com alimentação saudável e exercício físico. Mesmo a gente estando em casa, dá para cuidar, tá bom? Dá para fazer alguns exercícios. Beijo!